Que bom que o domingo chegou. Amanheceu. A noite passou. O sábado passou. E junto com o sol que estava nascendo, algumas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de João, e algumas outras mulheres, como diz em Lucas 24, e eu quero ficar em Lucas 24 com vocês hoje, elas foram ao sepulcro para cuidar e com especiarias, cuidarem do corpo de Jesus. Iam no caminho pensando como que elas iriam arrastar aquela pedra tão grande para cuidar do corpo de Jesus. E naquele momento que elas chegam, elas encontram a pedra rolada, elas encontram dois homens vestidos de branco, resplandecendo, elas se assustam. O texto diz no versículo 5 de Lucas 24 que amedrontadas, as mulheres prostraram com o rosto no chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Eu lembro de um dia, no comecinho da Candeias, que é a igreja que hoje eu pastoreio, que nós estávamos iniciando há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. E nós fizemos um acampamento de Páscoa. E no domingo de manhã eu acordei mais cedo. Acordei bem mais cedo. Eu fui o primeiro a acordar. E estava tudo em silêncio. Eu fui para o som do acampamento com a intenção de colocar ali uma música que acordasse as pessoas fazendo menção à ressurreição. Jesus está vivo. E naquele momento que eu coloquei aquela música, eu tive um dos momentos mais especiais da minha vida. Um momento de parar e lembrar do que cremos. E lembrar desta verdade. Porque essa frase, ela é muito fácil de ser acostumada. Ele não está aqui, ele ressuscitou. A gente canta na igreja, ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Mas o desdobramento disso na nossa vida. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Ele está aqui conosco. Quando a gente segue em Mateus, em Lucas 24, e as mulheres vão contar para os discípulos, depois Jesus aparece para outros discípulos no caminho de Emaús, tudo isso está em Lucas 24. E chega um momento onde os 12, os discípulos, eles estavam juntos. E Jesus aparece aos discípulos a partir do versículo 36, que diz o seguinte: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Esse Cristo vivo que se faz presente no meio de nós e diz: paz seja com vocês. Ele não apenas ressuscitou para nos trazer a certeza da vida eterna, e existe toda uma teologia para falar sobre isso, mas ele ressuscitou para aparecer no meio de nós, como apareceu naqueles dias, dizendo a cada um de nós e a todos nós: paz seja com vocês. Ele continua e os discípulos naquele momento ficaram muito assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? É como se Jesus dissesse: eu estou com vocês, por que vocês estão duvidando disso? Não duvidem. Porque às vezes na caminhada da vida nós estamos como Pedro, onde Jesus está dizendo: vem Pedro, anda sobre as águas. E nós até começamos a andar, mas duvidamos. Duvidamos que Cristo vive, de que Ele ressuscitou, de que Ele está aparecendo no meio de nós, dizendo para cada um de nós: paz seja com vocês. O texto continua, e ele diz: vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Jesus querendo acalmar eles: por que vocês estão tão assustados, perturbados e com tantas dúvidas no coração de vocês? Toquem e vejam. O Espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E no 41 ele diz: por que não creram ainda? Tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou. Preste atenção na pergunta que Jesus vai fazer agora para tirar o espanto do coração deles. Vocês têm algo aqui para comer? Percebe, meus irmãos?
Jesus está se manifestando no meio deles. Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam com muita dificuldade ainda de crer, achando que é um espírito. Jesus se aparece no meio deles e diz: Pai seja com vocês. E eles ainda assustados com isso, Jesus faz algo para tranquilizá-los. Ele olha para eles e diz: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença dele. Jesus continua nos convidando à mesa. Jesus continua nos convidando para ter comunhão com Ele. Em Apocalipse 3:20 vai dizer que eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo, eu comerei contigo. Os discípulos no caminho de Emaús só entenderam e abriram os olhos quando comeram com Jesus. Esse Cristo vivo se manifesta no meio de nós, dizendo: Pai seja com vocês. E esse Cristo vivo se manifesta no meio de nós, nos convidando para sentar à mesa com Ele, para ter comunhão com Ele, para partir o pão com Ele. O que nós estamos falando não é simplesmente de uma doutrina. Nós estamos falando de um relacionamento. Nós estamos falando de um Deus próximo. Nós estamos falando de um Cristo vivo que quer se relacionar conosco. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Queria que você guardasse isso hoje, nesse domingo de Páscoa. Cristo está vivo. Não procuremos dentre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou. E essa não é uma frase qualquer. Segundo, de que Ele continua aparecendo no meio de nós para dizer: paz seja com vocês. E mais do que isso, diante dos nossos assustamentos, das nossas faltas de fé, das nossas crises de fé, sabe o que Ele faz? Ele nos convida para sentar à mesa com Ele e partir o pão com Ele. Sabe o que eu quero desafiar você hoje? A sentar à mesa com o corpo de Cristo. E quando eu falo com o corpo de Cristo, eu estou falando com pessoas. Com as pessoas, com outros discípulos de Jesus. Senta à mesa. Reconhece a presença de Jesus nesse lugar. E parte o pão com aqueles que, segundo a doutrina de Paulo, são o corpo de Cristo. Faz desse momento de comunhão um momento de reconhecimento de que Cristo está vivo, de que Ele se manifesta no meio de nós para dizer: Pai seja com vocês, e de que Ele continua nos convidando de forma muito clara para que estejamos com Ele à mesa, para no partir do pão os nossos olhos se abram e nós possamos conseguir enxergar com clareza esse Jesus tão vivo e verdadeiro no meio de nós. Cristo vive. Cristo vive. E podemos dizer ao final dessa nossa série, que falamos aqui sobre a quinta, sobre a sexta, sobre um sábado tão difícil, podemos dizer ao final de tudo, com a ressurreição de Cristo, que tivemos uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe grandemente sua casa, sua vida e a sua família.